Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou deixar aqui algumas dicas valiosas que nós médicos gostaríamos que vocês pacientes, vocês que estão ali nos acompanhando, tivessem claro sobre qualquer início, né, de tratamento da pele que a gente vai fazer. Então, seja um tratamento de uma doença que a gente realmente vai entrar com alguma medicação, seja oral ou tópica, ou seja uma simples rotina de skincare, uma simples indicação de procedimentos estéticos. Tem alguns pontos que são importantes para que vocês já cheguem realmente preparados para a consulta, para a gente ter uma avaliação muito mais rica, realmente com muito mais conteúdo. Bom, primeiro ponto importante que a gente sempre tem que alinhar, né, nessa questão de alinhamento de expectativas com os pacientes é a questão do tempo. O tempo que tal produto vai demorar para conseguir entregar uma resposta, para conseguir fazer um efeito. Isso a gente vê bastante na rotina de skincare, então paciente muitas vezes com uma mancha no rosto, melasma, um quadro de acne, querendo clarear, querendo diminuir a oleosidade, controlar as espinhas. A gente sempre orienta que, além da escolha assertiva, né, de uma rotininha, de um sabonete, um hidratante, um sérum, um protetor, a gente tem que entender que, né, isso tudo leva um tempo para começar a agir. Então não é na primeira semana, muitas vezes não é no primeiro mês. A gente sempre orienta que quando o frasquinho de sérum estiver acabando, a gente começa a ver realmente uma melhora mais significativa daquela queixa inicial, daquela queixa que trouxe o paciente para o nosso consultório. Então, uma mancha, por exemplo, 2, 3 meses para a gente começar a ver uma melhora no clareamento, por exemplo. Paciente com algum tipo de oleosidade, um quadro de acne, mesma coisa, e muitas vezes a gente associa ainda alguns remédios de tomar por via oral, seja um suplemento, um probiótico, um antibiótico. Então tudo isso leva tempo. Paciente que tem uma urticária, uma psoríase, uma doença inflamatória, algum tipo de dermatite, também leva tempo. E nesses casos em específico a gente sempre orienta que muitas vezes o tempo que a gente precisa, claro, é para amenizar aquele quadro, não para remissão total do quadro. Por exemplo, pacientes com dermatite atópica, alguma dermatite de contato específica, vão ter esse quadro realmente para a vida toda, né? A gente sempre fala que o para sempre é uma palavra forte, mas alguns quadros cutâneos dermatológicos não têm cura. Então a gente vai estar sempre acompanhando. A gente pode ficar estável por muitos anos, décadas, sem ter uma reação, sem ter um acometimento na pele e bastar um gatilho, alguma coisa assim, para ter isso daí por semanas, por meses, perdurando. Então, é realmente isso que a gente tem que alinhar, esse alinhamento de expectativas, a depender do quadro, claro. Às vezes a gente tem alguma lesão que, uma verruguinha, por exemplo, pequenininha, vai passar um ácido ali, vai resolver em poucos dias, poucas semanas, e é isso, e tá tudo certo. Agora, um tratamento de onicomicose, por exemplo, micose de unha, tempo médio, 9 meses a 1 ano, utilizando tratamentos tópicos de passar, às vezes até tratamento oral, e muitas vezes o paciente pode se beneficiar com 6 meses e a gente parar por ali, tratamento encerrado, já deu certo. E tem pacientes que estão 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses tratando. Então é muito peculiar de cada um, individual de cada um, o tempo de duração e a qualidade de resposta que a gente vai ter. Então, geralmente pacientes, por exemplo, se o paciente não está 100% saudável, paciente que tem alguma coisa que interfira naquela doença, o tempo vai ser mais lento, vai ser um pouco devagar. Pacientes, por exemplo, que a gente tem com psoríase, dermatite, doenças inflamatórias, se o paciente é obeso, fuma, bebe, a resposta dele não vai ser rápida, não vai ser tão boa quanto o paciente que é saudável, que realmente não tem nenhum desses acometimentos. Então, tudo ali vai depender realmente de quem é o nosso paciente. Então, essa questão do tempo é algo fundamental. Além disso, até complementando, a questão da investigação que a gente vai ter que fazer em alguns casos. Nem sempre o diagnóstico é ali, olhamos, batemos o diagnóstico em 5 segundos. Muitas vezes a gente tem que investigar. Bolinhas vermelhas, por exemplo, na dermatologia tem mais de 100 diagnósticos. A gente sabe que tem uns 5, 6 ali que são os mais prevalentes no consultório, que todo dia tem, mas a gente tem os outros ali que realmente a gente vê uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Então, diagnósticos mais raros. A gente tem que realmente saber orientar, indicar, pedir algum exame, às vezes passar com alguma outra especialidade também para complementar. Então, tudo isso realmente leva tempo, né? Muitas vezes fazer um exame de imagem, pedir um ultrassom, entender o que é aquilo, é um cisto, é um nódulo, o que está ali por baixo. Então, tudo isso realmente é uma complementação que leva tempo. Então, é outra coisa que o paciente tem que estar ciente quanto a isso. Em alguns casos também, claro, a gente tem que mudar outros aspectos dessa questão dos hábitos de vida. Então, claro, muitas vezes não vai caber a nossa competência como dermatologista entrar com remédio ali para controle de colesterol, já sair tratando a tireoide do paciente, alguma tireoidopatia que ele tenha. Mas a gente tem que saber referenciar, indicar para um colega, orientar, falar, seu quadro
tem isso, isso e isso, mas tem uma relação total ali com o seu colesterol alto, vamos melhorar isso. Um chantelasma simples, por exemplo, uma lesão que o paciente entra, a gente já sabe o que ele tem, qual é o diagnóstico, só de olhar. Chantelasma é uma lesão amareladinha de gordura que se forma geralmente ao redor dos olhos. Mas a gente vai tirar, vai fazer uma cirurgia, vai cauterizar, daqui 2 semanas, 2 meses, 2 anos, essa lesão pode retornar, né, como em novas apresentações, novas lesões, se o paciente não estiver tratando a causa. Então, tem vários poréns ali realmente que vão interferir bastante nesse andamento, nesse diagnóstico e nesse tratamento. Outro ponto importante, principalmente a gente reforçando esse acompanhamento com a indicação e a prescrição médica. É evitar realmente utilizar muitos produtos sem a orientação, sem a prescrição devida. Eu sei, a gente chega no consultório, o paciente às vezes já traz uma lista ali de produtos que ele está usando, que viu na internet, que algum blogueiro indicou, e não tem problema. Mas geralmente a gente tem que reformular tudo, ajustar tudo isso, mostrar, né, essa importância de realmente estar utilizando algo específico para o seu tipo de pele, para a sua necessidade. Isso melhora muito os nossos resultados, tanto em tempo, né, um resultado mais rápido, quanto em qualidade, realmente um resultado mais satisfatório. A gente não ficar ali utilizando um produto que não tem indicação, que só gastou dinheiro e realmente não vai levar a nada. Então isso tudo é importante que a gente alinhe com o paciente também. Claro, tem pessoas que, mas ainda tem em casa, tal, tudo bem, usa até acabar, não tem problema, mas a gente sempre já deixa uma prescrição, uma formulação muitas vezes pronta para realmente a gente já ter um efeito mais terapêutico desejado para aquele acometimento, para aquela queixa do paciente. E outro aspecto importante também que a gente tem que entender antes de tratar aquela pele é entender todo o histórico, todo o antecedente que levou àquela situação, aquela mancha, aquela lesão, aquele câncer de pele, enfim, aquela alteração que a gente está vendo, que a gente está investigando, né? Então, muitas vezes a gente recebe muitos pacientes no consultório que a primeira consulta dermatológica é com 60 anos de idade. Então o paciente já tem uma série de lesões, de manchas, lesões pré-cancerígenas, próprio câncer de pele, que foi às vezes por falta de orientação ou falta às vezes de interesse mesmo em tratar lá atrás. Então, a gente realmente preconiza isso. Começou a identificar uma coisinha ali diferente e não perde tempo. Já marca uma consulta, é o ideal para evitar que aquilo vá se alastrando, vá piorando, vá tendo algum agravo. Seja uma lesão que muitas vezes é de emergência, então, por exemplo, uma simples foliculite que pode virar um abscesso, uma lesão grande, inflamada, com dor, que está saindo pus, e muitas vezes tem que fazer uma abordagem no pronto-socorro, usar antibiótico. Se a gente realmente já procura ajuda no primeiro, segundo dia, isso já é muito mais fácil, muito mais rápido. Se a gente começa a ter uma dermatite, encostou em alguma coisa, usou um colar, algum material diferente que deu uma coceirinha, tá estranho, procura o dermatologista o quanto antes. Claro, a gente entende as limitações de agendar rápido uma consulta pelo SUS ou pelo convênio, mas o quanto antes a gente já conseguir dar andamento nisso, melhor. A gente já consegue ter realmente mais tempo hábil para conseguir uma melhora mais rápida. E por fim, o último aspecto que é importante é a gente manter esse segmento, essa linha de atendimento, né? A gente vê muitos pacientes, não só na dermatologia, em outras áreas, que ficam pingando em diferentes médicos, diferentes profissionais. Aí muitas vezes a gente perde o segmento. Então, a gente prescreve uma coisa hoje para o paciente retornar em 3 meses, para que a gente consiga ver, porque a gente avaliou ele inicialmente, para ver se houve uma melhora, alguma coisa, e aí passa com outro colega, o colega às vezes não viu, acha que é aquilo, que, enfim, acaba fazendo um diagnóstico às vezes por engano e realmente não tem segmento. Então, o paciente vai ficar mais 2, 3 meses até um novo retorno, e aí passa com outro colega, enfim. Isso prejudica bastante o nosso atendimento, principalmente quanto à questão de sermos assertivos no tratamento, saber o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente vai ajustar, te suspende esse, entra com aquele. Então isso é fundamental também para que a gente consiga manter um tratamento ideal. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.